Começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras, nos estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre comunicação, mídia, redes, racismo, cultura negra e pandemia. O nosso convidado é o sociólogo Muniz Sodré, um dos principais intelectuais do Brasil. Aos 80 anos, o baiano é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, imortal da Academia de Letras da Bahia e já publicou cerca de 40 livros na área de comunicação e cultura. Eu sou Vânia Dias, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Carla Soraya, da TV Ceará, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Eu quero agradecer a todas e todos pela participação e vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Bom, dar mais uma vez as boas-vindas ao nosso mestre Muniz Sodré. E a pergunta é a seguinte: o racismo é crime, mas infelizmente está presente em cada canto do Brasil. Muitos ainda não percebem e outros negam que o racismo exista. Qual a responsabilidade dos canais de televisão nos últimos 50 anos e ainda hoje, para que estejamos vivendo esta situação em nosso país? Boa noite a todos. Olha, o racismo, mais do que o crime, é um supercrime, mas é um fenômeno global, é um fato social total, envolvente, e que implica a educação das massas. É uma responsabilidade da mídia, das televisões, é uma responsabilidade macroeducativa, porque dizer que é apenas crime não basta, porque as autoridades, o poder, já encontraram um jeito de escamotear esse crime, reduzindo o racismo apenas à injúria racial. O sujeito comete uma agressão, é injúria racial. Injúria racial é uma pequena tipificação do Código Penal. O racismo é muito mais do que isso. O racismo é um crime de lesa nação, é um crime de lesa pátria, de lesa povo, que envolve o país por inteiro. É preciso que as televisões educativas esclareçam isso, que o fenômeno do racismo é maior do que a pequena tipificação criminal. Tá aí, muito bem. Supercrime, como disse nosso professor Muniz Sodré, e nossa responsabilidade aqui enquanto TV pública, pautando e discutindo esse assunto sempre. Obrigada, Sodré. Seguimos com o Giro. Eu quero chamar Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Olá você, Vânia, colegas de bancada. Olá, professor Muniz Sodré, o convidado de hoje do programa Giro Nordeste. Professor, no seu livro A Sociedade Incivil, Mídia e Liberalismo e Finanças, o senhor apresenta a hipótese de surgimento de uma nova espécie de sociedade afetada pela cultura algorítmica. O senhor pode explicar para a gente quais são as características dessa sociedade incivil e de que forma os algoritmos a influenciam? Olha, eu estou explicando muito rapidamente porque me foi pedido que não passasse de 3 minutos cada explicação. Então, na verdade, olha, o século XX, as ciências sociais se arrastaram, foram atrás de um conceito seminal, é um conceito gramsciano, wegeleniano, que é o conceito de sociedade civil, que é a sociedade produtiva, organizada em torno da produção e do Estado. A sociedade civil, essa sociedade civil, posta de cabeça para baixo, é a disrupção da sociedade civil, que começa com o esvaziamento da representação partidária,
esvaziamento do parlamentarismo como forma geral de governo e esvaziamento da civilidade, dos bons modos, da boa maneira, da cordialidade, da solidariedade, da empatia, que idealmente caracterizam a sociedade civil. Então, a sociedade civil é o primeiro passo da barbárie na sociedade civil. É um passo bárbaro dentro da sociedade civil. Tá aí. Uma resposta breve, mas olhe, professor, a gente também quebra um pouquinho a regra, é ao vivo, são 3 minutinhos, mas quando precisar de um pouquinho mais de tempo, a gente ajusta, entende e compreende. Obrigada pela sua explicação. Bom, para quem ainda não sabe, esse livro foi publicado em 2021, Nosso Mestre sempre a todo vigor intelectual. Bom, a nossa hashtag é Giro Nordeste para quem quiser fazer perguntas, comentários. E vamos à participação de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Vânia, os colegas de bancada, pessoal do Nordeste. Professor Muniz, uma satisfação muito grande estar falando contigo. Recebo os abraços aqui do Rio Grande do Norte, em particular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN, que você teve aqui antes da pandemia, né, numa excelente palestra. Professor Muniz, uma coisa que eu acho que não só perturba muito, vou usar esse termo a mim, mas assim, muito grande parte dos brasileiros, é o que tem acontecido no Brasil desde 2016, não é? Naquilo que eu e outros colegas chamamos de golpe, mas muito do que aconteceu a partir da incursão, né, da Lava Jato, do ex-juiz Sérgio Moro, que criou narrativas muito específicas sobre a situação do Brasil, e conduziu uma parte da sociedade a acreditar num cenário que, na verdade, em grande parte não existia. Esse comportamento, né, da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, provocou diversas mudanças no Brasil e diversas injustiças. A mais comentada, por exemplo, foi a prisão do ex-presidente Lula, mas nós tivemos também, por exemplo, a situação do suicídio do Luiz Carlos Cancelheiro, que é o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, quer dizer, coisas muito sérias. Então, eu queria perguntar a partir disso, por que a mídia, a grande mídia, e que eu estou falando dos grandes jornais, das grandes TVs, que influenciam muito a opinião pública, a mídia, a agenda pública, né? Por que a grande mídia se comportou como manada e não reagiu como deveria, como jornalista, fazendo questionamentos e não apenas comprando a história? E por que ainda hoje essa mídia não reage, não só ao desdobramento dessas histórias, como também à situação do atual governo, né? Que é um governo que a gente pode questionar em muitas situações, com muitas atrocidades, mas parece que a imprensa, nesse caso, age apenas como repetidor de acontecimentos. Olha, Paiva, não há fato social mais, digamos, apetitoso para mexer com a consciência pequeno-burguesa da classe média do que a corrupção. A corrupção é universal, a corrupção é geral e existe em graus diferentes em todos os países. Existe no Brasil, como nos Estados Unidos, no Japão, em todos os lugares. Então, 6 presidentes aqui no Brasil, Jânio Quadros, eu era jovem e participei e vi de perto a eleição de Jânio Quadros, elegeu com a vassoura na mão, caspa na cabeça e uma batalha imaginária contra a corrupção. Essa batalha de Lula foi vitimado, não é que não tenha havido fatos corruptivos na Petrobras do governo do Lula, mas houve em todos os governos. Só que esses fatos se repetiram agora, esses fatos se decuplicaram, se centuplicaram nesse governo. Nunca houve tanta corrupção num governo brasileiro como agora. Só que agora assumido pelo Congresso.
Esse orçamento secreto é um escândalo. Senado, Câmara, Executivo, e isso não é tratado como corrupção generalizada. Então, foi fácil vitimar o Lula, porque era o presidente da República, e a coisa ocorreu em torno dele. Então, é fácil também, digamos, no momento em que há uma judicialização da política, e essa judicialização ocorre, que o poder, a capacidade representativa da política se esvai, vai embora, o judiciário toma a frente, que apareçam figuras, eu diria que oscilam tão perto de um certo protofascismo judiciário, treinados não se sabe onde, eu não quero fazer acusações sem provas, e que cometeram ilegalmente e extrajudicialmente, vitimizaram o ex-presidente Lula. Ele foi vitimizado, tanto que foi reconhecido agora, não foi inocentado, como a imprensa aqui do Rio gosta de dizer. Mas as acusações para ele foram consideradas processualmente inválidas, e ele está aí de novo candidato a presidente da República. Mas fica na massa, fica na cabeça das massas a ideia de que o governo do Lula roubou. Nunca se roubou tanto quanto agora. O orçamento secreto é escandaloso. É o fato mais corruptivo da história do Brasil, esse orçamento secreto da Câmara, do Senado, com a cobertura do Palácio do Planalto. A imprensa não trata dessa forma, não trata dessa maneira. Então, por que isso se dá? Porque a corrupção, na verdade, pode ser também um flatus vocis, pode ser um sopro de voz vazio. Ela é usada de acordo com os interesses, das elites, ou de determinadas elites no momento, para culpabilizar. Principalmente, nós sabemos quem eleva a voz, ainda que um pouco, para a defesa das classes subalternas, que é o caso do Lula. Tá aí, resposta importante do professor Muniz Sodré. Obrigada. É a vez de Carla Soraya, da TV Ceará, fazer a pergunta ao professor e sociólogo Muniz Sodré. Olá, Vânia, meu cumprimento a você, os colegas de bancada virtual, o público que nos acompanha e principalmente o professor Muniz Sodré, quem começou faculdade na época que eu, tem mais do que essa quantidade aqui de livros do professor, mas eu vou pegar um deles aqui, que é o Monopólio da Fala, que o senhor escreveu lá no finalzinho da década de 1970, começo da década de 1980, e o Monopólio da Fala aborda exatamente a questão da relação de poder que existe, que é uma forma também excludente de código de cultura de massa. Mas aí agora a gente tem redes sociais, blogs, vlogs, podcasts, todo mundo resolve ser jornalista, né? Ou se autodenomina jornalista, é blogueiro, mas se diz jornalista, e todo mundo acha que pode falar tudo, que pode dizer tudo, sem se preocupar com nada. Se sente representado ou diz que representa um certo nicho da população, seja de negros, de índios, pensamentos aí não tão democráticos, mas todo mundo hoje se acha representado. Só que a gente tem também uma questãozinha que as pessoas esquecem, alguns até sabem, que são os algoritmos que o senhor falou há pouco tempo aqui, né? Esses algoritmos é que te deixam próximo ou mais distante daquilo que você quer ou daquilo que você não quer. Então, eu queria que o senhor fizesse uma análise como professor, né, que fez parte também da construção de muitos jornalistas nesse país, através dos seus livros publicados nessa área, de que forma a atual comunicação está se mantendo? O senhor acha que a gente vai continuar com essa falsa representatividade? Analise, então, esse momento para nós, por favor, professor. Olha, Carla, quando eu escrevi esse livro, Monopólio da Fala, o meu grande temor é de que a fala fosse monopolizada, sambarcada pelas grandes redes de televisão, portanto, pelo monopólio da mídia eletrônica. Quer dizer, a liberdade, efetivamente, de falar está no poder responder. Pode ser a mídia constitui um monopólio, isso seria o monopólio da fala, a impossibilidade de resposta retiraria a liberdade do diálogo.
Na verdade, a própria tecnologia acabou me dando uma resposta que eu não esperava, que veio a interatividade e as redes e a eletrônica aparentemente deu a resposta. É possível responder pela rede, mas só aparentemente, porque o verdadeiro poder de controle do discurso não está no que se diz, não está na superfície do dito, está nos subterrâneos criptografados da fala, do discurso. Nunca a fala foi tão monopolizada como agora, só que com uma expressão que nós não conhecemos, o público não conhece, que é uma expressão matematizável, que é o algoritmo. É o algoritmo, uma sequência iterativa de fórmulas, de signos, para produzir uma solução para um problema qualquer. Isso é uma linguagem, uma formalização matemática, e é secreto. Os algoritmos não são abertos. Então, essa criptografia é uma zona de segredo, é uma zona de monopólio. Na verdade, mais hoje do que o monopólio da fala, há um sequestro da fala. A fala foi sequestrada pelos algoritmos. A possibilidade de falar é dada por esses algoritmos sem que saibamos. E isso é o quê? Isso é o prenúncio da robotização da fala. Porque a robotização do emprego começou. E com força. Dentro de 20, 30 anos, 90% dessas ocupações que conhecemos e que lutamos para conseguir como emprego vão desaparecer por robô. E isso não é nenhum prognóstico futurístico. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Mas a fala, aparentemente, o discurso, aparentemente, ainda nos pertence. Sujeitos da consciência liberal, sujeitos de uma consciência que se supõe livre. Por enquanto, porque quando a fala é controlada por robôs, e são os robôs, o algoritmo, a rigor, é um robô. É uma progressão lógica robotizada. Né? Quando é controlada por robôs, nós não sabemos mais efetivamente o que é liberdade de expressão, o que é liberdade de fala. Então, a verdadeira liberdade da consciência, e consciência é linguagem, linguagem e consciência estão juntos. Se a linguagem é apropriada, é dominada por robôs, a consciência robotizada também já se mostra. O que é, se não consciência robotizada, essas manifestações automatizadas de ódio, de opinião sem reflexão, de opinião súbita, de velocidade rápida dos preconceitos, dos clichês, das condenações do outro, o ódio como fluido circulante desse discurso. Isso já é o prenúncio, já são os indícios de uma robotização em marcha. Esse ódio que está aí, o ódio que está hoje assolando não apenas a sociedade brasileira, mas a sociedade ocidental, já é, digamos assim, a neutralidade sem empatia do robô. Do robô. A direita extremista é robotizada, é robótica e odienta. Então, nós já estamos vivendo isso. Isso não é um futuro. Nós já entramos nisso. É preciso prestar atenção. Né? Tanto o monopólio da fala foi do 77, a primeira edição, mas tirou muitas edições. Mas ele continua, na verdade. É um outro tipo de monopólio agora, é um monopólio sequestrante. Nós podemos ser exaltados ou cancelados criptograficamente, algoritmicamente, por robôs. Nós já estamos vivendo essa realidade. É isso aí. Obrigada. A neutralidade sem empatia dos robôs. Está aí uma fala poderosa do mestre Sodré, explicando um pouco mais, atualizando o livro Monopólio da Fala, trazendo para os dias de hoje, explicando o sequestro da fala aí através da tecnologia. A gente já está vivendo esse tempo. Muito obrigada, professor. Temos mais perguntas. Agora é o momento de falar com Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Olá, Vânia. Olá, meus caros amigos da bancada.
Professor Muniz Sodré, que felicidade de participar desse programa aqui hoje, viu? Receba um abraço da cidade de Recife. Obrigado. Obrigado. Vamos falar agora de fake news. Vamos tentar abordar um pouquinho esse tema. Na verdade, o papel das instituições no combate à fake news. E aí eu vou destacar duas instituições, eu vou chamar de instituições, mas a gente pode usar até outro termo, que seria a imprensa e o judiciário. Vamos tentar pensar no papel de cada um, porque, por um lado, tivemos uma forte atuação da imprensa na pandemia, né? Quando ela esclarece a importância da vacina. Por outro lado, tivemos uma ação bem medíocre, para não usar outras palavras, em decisões políticas como o impeachment da presidente Dilma. Agora vamos para o judiciário. Também, de que adianta ter uma legislação e o judiciário não ter estrutura e, às vezes, nem vontade para fazer esse combate às fake news? O judiciário se preocupa em fazer o combate da desinformação contra si, mas não combater a desinformação como um todo. Então, a pergunta vem nesse sentido, no que se refere às fake news, que papel a imprensa, quando eu falo imprensa, o jornalismo, a grande mídia, e o judiciário, o STF, o TSE, estão tendo no Brasil? Olha, Josimar, diante desse cenário que você tratou aí, está emergindo aos poucos, reemergindo de forma importante, e eu diria de forma neogloriosa, o jornalista. Porque nunca foi tão necessário na história da sociedade liberal a figura do jornalista. Fica claro hoje que não pode haver sociedade liberal democrática sem, na outro lado da moeda, está o jornalismo. Isso não estava tão claro até 10, 15 anos atrás. Isso foi emergindo, que à medida que os jornais iam desaparecendo, o jornal físico, que foi rareando o emprego para o jornalista, que a profissão, de certo modo, foi se desvalorizando do ponto de vista monetário, do ponto de vista social, parecia que o jornalismo ia entrar em declínio. No entanto, esse cenário, o cenário da desinformação, o cenário da mentira circulante, mostrou que não é possível conviver democraticamente com esse falseamento da realidade. Por quê? Porque a sociedade civil, a sociedade democrática, é fundada em confiança. É como a moeda. Não pode haver moeda sem um lastro fiduciário, sem que a sociedade confie na moeda. O dólar, por exemplo, o dólar não tem mais ouro para garantir o dólar. O que garante o dólar é o poder americano, o comércio americano, é a convenção mundial em torno do poder americano. É confiança. É simplesmente confiança. Da mesma forma, a democracia precisa de confiança. A democracia é uma coisa frágil. É como uma florzinha que você tem que socialmente regar. Nunca se percebeu, nunca ficou tão claro, apesar dos arrobos, que um dos regadores dessa democracia era o jornalista. Tem sido jornalista. Por que não se percebeu? Porque nós sabemos que os jornalistas, o jornalismo e a imprensa, também capitaneado por grupos empresariais familiares, tem seus interesses particulares, é capaz de truques, de posições, mas isso não elide o fato de que é fundamental, numa sociedade organizada por informação, que o próprio solo onde você caminha seja a própria informação. Informação não é mais nada que entra pela cabeça, é o próprio terreno, é o próprio solo por onde você caminha. Ora, esse solo não pode ser falso. Ele não pode ser falso. Então, essa expressão começa, fake news, não quer dizer notícia falsa. É uma má tradução. Se é notícia, para o jornalista, não é falso. Ela foi checada, ela foi apurada, ela pode depois ser desmentida até, mas ela foi apurada. Quem não apurou e fez circular não é jornalista.
Então, a linha de divisão, de transição, de diferenciação entre o jornalista e o não jornalista está mais clara do que nunca. É mais clara do que nunca. Por isso que eu estou dizendo que essa profissão está saindo forte disso. Está saindo forte. É mais necessário do que nunca uma figura que eticamente, politicamente, se comprometa com a verossimilhança e com a verdade dos fatos. Então, toda essa tralha desinformativa, mentirosa, é guerra psicológica do pior. Sempre houve. Mas sempre houve como guerra psicológica. Das Forças Armadas, de quando havia guerra. Veja a Rússia hoje. Alguém vai acreditar em alguma coisa de notícia, alguma informação que saia da Rússia hoje? Não pode. É o centro mundial da desinformação. Mas a Ucrânia também. Dali. É mentira contra mentira. Mentira batendo em mentira. Ora, então, fake news, como notícia falsa, não existe. Se é notícia, não é falsa. Fake news, portanto, é a boataria, é a informação sem caráter, é a desinformação maldosa, generalizada. Nós estamos soterrados no momento com isso. Isso é perigoso, por quê? Porque ainda não sabemos efetivamente como tomar pé nisso. Eu diria que o próprio Supremo não sabe ainda. O próprio Supremo não sabe. Os juízes do Supremo sabem da Constituição, não muito mais do que isso. Né? Jornalistas estão aprendendo com isso. Eu diria que do jornalismo brasileiro, do jornalismo internacional, virá um novo tipo de saber. E esse saber vai ancorar fortemente o liberalismo democrático, a democracia liberal. Virá daí mesmo, de vocês, desse grupo. Não dos patrões. Que fala bonita, me senti super lisonjeada em nome de toda a categoria de jornalistas, sermos regadores da democracia liberal em um momento de tanta barbárie, em que tudo vira produto, em que tudo se rende à publicidade, em que tudo é engajamento, tentativas de convencimento de produtos. Que bacana, realmente reacende esperanças, professor. Muito obrigada. Bom, e tem mais perguntas aí para o professor e sociólogo Muniz Sodré. É o momento da participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Olá a todos, ouvintes, telespectadores, essa bancada arretada que está tendo um privilégio enorme hoje dessa conversa, né? E o nosso público, então, nem imagina, né, a possibilidade e o potencial dessa conversa. Professor, a pergunta é para o professor Muniz Sodré. Nós tivemos agora, recentemente, aqui no Maranhão, um ataque de grupos neopentecostais a uma tradicional casa de terreiro Fante Achante. São mais de 150 anos de história e tradição, localizada no bairro do Anil, aqui na capital maranhense, e um grupo neopentecostal fez uma passeata, uma manifestação, uma oração de frente ao terreiro. E isso repercutiu bastante aqui na cidade, teve alguma repercussão fora da cidade e pouca ou quase nenhuma fora do estado do Maranhão. A minha pergunta é exatamente, o senhor fala numa entrevista que eu pensei, que o carnaval e os terreiros são instituições que resistem à degradação social, palavras suas pinçadas aqui. Então, a minha pergunta é exatamente o seguinte: o senhor defende, de fato, uma militância entre jornalistas em questões como essas? Como seria, de que forma o jornalista, eu digo militar, no sentido da consciência que o jornalista deve ter na hora de uma notícia dessa? Ele vai escrever, ele vai cobrir, ele vai repercutir. Qual é, de fato, a função social que ele tem numa notícia como essa, num trabalho e numa repercussão como essa? Olha, Marcos, assim, o que eu disse há pouco sobre o jornalista, sobre o jornalismo, eu não estava
exagerando, eu estava sendo absolutamente sincero, essa é a minha visão, mas eu acho que, assim como é preciso, digamos, reeducar os professores para o sensível, para a comunidade, é preciso também reeducar os jornalistas a partir da escola. Os jornalistas nunca levaram muito a sério, ou em toda a sua amplitude, a dimensão civilizatória dos cultos afros no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, portanto, o Rio de Janeiro, que teve a sua classe dirigente, digamos assim, feita pelo capital, o seu capital primitivo feito por mercadores de escravos, o Rio foi civilizado, foi modernizado pelos nordestinos, que vieram com cultos, com música, com samba, e dessa afeição que o Rio tem. O Maranhão, os cultos maranhenses, meu Deus, Fonte Achante, importantíssimo. O Nunes Pereira, o grande intelectual que inclusive eu conheci, importantíssimo. Pernambuco e Bahia é um outro paradigma civilizatório que só tem a ensinar a todos os cultos. Por quê? Porque são os únicos cultos pós-modernos que eu conheço. Por que são pós-modernos esses cultos? O que são modernos demais? O que são mais do que modernos, apesar de serem anteriores ao cristianismo, mil anos antes do cristianismo? São pós-modernos porque eles comportam, admitem e convivem com qualquer crença. Se você for ao grande Casa da Bahia, que eu tenho a honra de pertencer, de ser da hierarquia, que é o Axé Pofonjá, você vai encontrar lá, em dia de festa, padre, rabino, qualquer que seja a religião, é aceito ali, é admitido, porque não se trata de impor a ninguém uma verdade, um dogma universal. Se trata de respeitar a fé do outro. Então, são religiões, são cultos pós-modernos, respeitosos e com uma sabedoria ancestral por detrás. Portanto, são núcleos civilizatórios da sociedade brasileira. A imprensa, a mídia, tem que começar a aprender respeitosamente, entrar e não apenas querer fotografar e ver a dança, e isso é o que tem feito até agora para mostrar aspectos, assim, digamos, bonitos ou exóticos. Então, a sociedade, a mídia, não está preparada, não está devidamente preparada para reagir a uma agressão dessa. E reagir não fisicamente, porque os cultos, os terreiros, veem isso e não têm um discurso público de reação. Tem de queixa, de lamento à polícia, mas não tem discurso de ataque. E por que não tem discurso de ataque? Porque respeita a fé do outro. Senão, o pentecostal vem ali e diz, olha, tem uma fé, é preciso respeitar a fé deles. Agora, não se respeita a agressão deles. São cultos absolutamente pacíficos, e cheios de uma sabedoria que a sociedade global brasileira não está ainda preparada para entender devidamente. Está preparada para apreciar, a respeitar, mas é preciso começar a aprender. É preciso levar isso para escolas, fazer as crianças respeitarem isso, verem e respeitarem. Então, eu nem sabia dessa agressão aí, Fonte Achê, você está me trazendo uma novidade, porque eu sei que aqui no Rio tem muitos, porque a classe média, isso já contaminou os milicianos, os traficantes, que atacam também, aqui na Baixada Fluminense, os cultos afro. Né? Atacam os cultos afros. Então, é uma luta pacífica da parte dos cultos, mas é uma luta. É uma luta. A imprensa pode ajudar muito nisso. Pode ajudar. Tá aí, os terreiros de candomblé como núcleos civilizatórios, com muita experiência em lidar, em conviver com as diferenças e, portanto, a sociedade, a imprensa, a mídia
com o dever de olhar com mais atenção e aprender. Recado dado, professor. Eu quero chamar Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Oi, Vânia, meus cumprimentos a você, ao pessoal de casa, aos meus colegas de bancada e ao nosso entrevistado, Muniz Sodré. Professor, um levantamento feito pelo Estadão mostra que menos de 3% das instituições de ensino superior brasileiras têm equidade racial entre professores. Por exemplo, somente no estado de São Paulo, 40% da população é negra, segundo o IBGE. Porém, na USP, apenas 3,8% dos professores se declaram negros, algo que se repete também em outros estados. Quando professores conseguem conquistar o direito, eles enfrentam problemas, como é o caso do professor Ilziver Matos. Ele foi o único professor negro aprovado pelas cotas raciais em um concurso público para docente do curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe no ano de 2019. E até então não foi empossado, mesmo após reivindicar esse direito. Esse é só um exemplo, né? Mas na visão do senhor, na experiência do senhor, como o senhor avalia essa desproporcionalidade dos professores e até estudantes negros nas universidades? E qual solução o senhor enxerga para esta situação? Olha, em quase todas as universidades, realmente, há poucos. O número de professores negros é irrisório. Mas depende também da universidade e depende do curso. Se você examina aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a UERJ, a Universidade do Estado, foi a primeira universidade do país a abrir-se para as cotas, a professores negros, a estudantes negros. É uma universidade de se bater palmas, da UERJ. Eu sou da UFRJ e as coisas mudaram muito. A UFRJ é a universidade, a maior universidade federal do país, uma universidade de elite. Agora, por exemplo, o decano do Centro de Filosofia de Ciências e Artes da UFRJ, candidato único, negro, professor Vantuil. As coisas estão mudando, são lentas, mas estão mudando. O que acontece, Pedro, é que há uma coisa grande e forte no Brasil, que eu tenho chamado em cursos e palestras de forma social escravista. O que é isso? A abolição, você sabe, acabou com a sociedade escravista, mas um ano depois, ou já no ano da abolição, surgiu uma coisa chamada forma social escravista. Essa forma são regras não escritas, forma de convivência, de discriminar no emprego, de rejeitar, digamos, vantagens patrimoniais para quem é negro. Isso não acabou. Isso não acabou. Isso está acabando. Isso vai, espero que acabe um dia. Mas a luta continua, porque o movimento brasileiro, o movimento social mais longevo, mais antigo, é o movimento negro. É o movimento negro, é o mais duradouro. Ele esteve calado em determinados momentos. Ele ficou quase que pianinho durante a ditadura militar. Voltou, é um movimento forte. Eu vejo com grande esperança, com grande ânimo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, a emergência de uma intelectualidade negra, pessoas de 25 a 40 anos, escrevendo livros, trabalhando em ONG, trabalhando como educadores da periferia. É impressionante o número de pessoas, homens e mulheres. Isso não existia 15 anos atrás. Eu cito intelectuais como negros em São Paulo, como Davidson, como Alain da Rosa, enfim, como Cida Bento. Olha, professor Mário Teodoro, economista. Há inúmeros. Mas as universidades
e os concursos, nós sabemos como eles podem ser silenciosamente seletivos. Isso é uma luta, digamos, lenta. É uma luta lenta. Mas não há mais retorno. Não há mais retorno. A coisa já saiu, já circula no discurso, e o dono do discurso, o dono da fala, não volta atrás. O dono da fala para o culto afro é Exu, chama-se Exu. Ninguém empurra Exu de volta. As coisas vão para frente. Né? Vão ser lentas, mas vão para frente. Aliás, foi muito bonito o Exu na Grande Rio desse ano, aqui do Rio de Janeiro. Foi uma coisa muito bonita. A luta é conduzida por Exu. Ele não recua. Ele vai para frente. Agora você tem razão. Do ponto de vista estatístico, numérico, é uma vergonha. É uma vergonha. São muito poucos professores negros. Eu não sabia desse professor aí em Sergipe, não, mas quero ver o nome depois, porque eu vou começar a abrir a boca. Tá aí. Claro, Exu não recua. Obrigada, professor. Bom, é hora da nossa participação interativa do público que acompanha o Giro Nordeste. O William Costa está acompanhando do YouTube. Olha só, ele mandou a seguinte pergunta. Professor Sodré, conseguiremos deter essa marcha para uma sociedade bárbara e robotizada? Ou a era do extremismo de direita é irreversível? Olha, irreversível é só a direção do homem na direção da morte, que dá sentido à vida, amor, dá sentido à vida. Não é irreversível. Não é irreversível. Eu falei há pouco do Carnaval do Rio de Janeiro. Você viu o Carnaval, por exemplo, aqui no Rio, quase sem público, sem grande público. Foi uma manifestação de soberania. Apesar de todas as contradições e coisas, às vezes, não aprováveis que existem na manipulação, na produção do Carnaval, foi uma coisa lindíssima. Foi muito bonito. O povo tem reservas de soberania, os povos têm reservas de soberania. E isso é incontrolável. Eu falei da intelectualidade negra emergindo nas cidades e falaria de intelectualidade de outros povos indígenas. Isso é inédito na história do Brasil. Você tem intelectuais indígenas fortes, importantes, como Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Sônia Guajajara, e outros escrevendo livros importantes, dialogando com intelectuais franceses. Né? Isso é novo. Ninguém pode segurar mais isso. E isso não vai na direção desse extremismo. Não vai na direção. Eu sei que estamos vivendo tempos sufocantes e que nos parece, principalmente depois do regime Trump e da palavra das demonizações transnacionais que o discurso do Trump fez, da emergência também da direita em certos países europeus, Hungria, da Polônia ali, mas isso não explica o todo. Isso não é uma lei geral. Eu tenho muita confiança, digamos, na força da diversidade, nessa força do diverso que vem dos povos brasileiros, não de um povo único, de uma unidade sonhada por sociólogos do sul do país. Não, mas dos povos, os indígenas, os negros, os ribeirinhos, os caboclos, os brancos também da cidade, liberais, mas são povos. A diversidade traz a força, a diversidade faz a força, e a força faz a esperança. Esperança foi a palavra de ordem, uma das palavras de ordem, o esperançar.
desse grande educador que comemorado o centenário esse ano, foi Paulo Freire. Esqueceu. Aí tentaram sufocar, né? Não adianta, o mundo comemora. Então, vejam só, eu sou muito otimista com relação ao poder da diversidade, ao poder da gente diversa, porque o único universal concreto não é o universal concreto da filosofia europeia, da filosofia da diferença. O universal concreto é a heterogeneidade do gênero humano. O gênero humano é heterogêneo e diverso. Isso é concreto, isso não é abstrato. Isso aí tem força. A força vem daí. Agora, evidentemente, passa por momentos difíceis, em determinados momentos são extremamente difíceis, são penosos, e nós estamos vivendo momentos penosos. Mas a força virá. Eu tenho certeza disso. Muito bem. A diversidade traz e faz a força. Obrigada pela sua participação, William. Vamos esperançar. Bom, agora é o momento de chamar Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Saudações piauienses a todos meus colegas de bancada. Vânia, um grande abraço. E professor Muniz, que felicidade estar falando com o senhor hoje. Acho que meus colegas também sabem desse detalhe, né? Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Que grande coincidência. Parabéns para essa grande imprensa que forma a opinião pública e ajuda a construir uma sociedade pelo menos mais tranquila. Professor, eu queria trazer o senhor para uma questão assim que está a olhos vistos. Eu sou, claro, sempre muito interessado em estudar e buscar uma reflexão sobre os meios de comunicação de massa. E, recentemente, numa determinada obra, eu me deparei com a seguinte frase: a televisão é o mundo. Depois dessa explosão tecnológica, não somente a televisão é o mundo agora. Todos os tipos de telas viraram um mundo, né? A televisão até podia ser o mundo, porque ali nós tínhamos ou temos ainda poucos demiurgos nessa construção. Mas hoje todos constroem esses mundos. Mas isso, professor, aumenta exponencialmente ao que somos expostos. E a questão é o seguinte: a impressão que eu tenho, professor, como espectador, e eu queria trazer o senhor também para esse lado de cá, de espectador, é que a gente está se movendo num carro desgovernado e com a possibilidade de paradas perigosamente bruscas. Eu queria perguntar para o senhor, professor, como é possível viver em tantos mundos e correndo tanto perigo? Henrique, eu sou Guimarães aqui, diz que viver é perigoso. Né? É verdade. Viver em si mesmo já é perigoso. Agora, viver nesse carro desgovernado, o perigo é como no trem, de sair dos trilhos. Né? É de sair dos trilhos. Quando você sai dos trilhos, esse trilho em latim, não sei se você sabe como se diz, é lirium. Quando você descarrila, quando você sai dos trilhos, você delira. Né? Sair dos trilhos é delirar. Eu acho que todas essas redes, isso que você falou, que eu chamaria dessa telemorfose do mundo, nós somos todos constituídos por uma telemorfose, ela tem um lado delirante, forte, um lado de delírio forte, que é extremamente perturbador, principalmente para os mais jovens. Esse delírio é muito próximo da droga, do fascínio da droga, do fascínio da onipotência, mas esse delírio é também próximo do poder. Nós tivemos na história, digamos, exemplos de poder delirante. O nazismo foi um poder delirante. Por quê? Porque o nazismo não se ligava a nada, a não ser ele mesmo. Ele girava ao redor de si mesmo. Ao redor de si mesmo. Isso é a grande característica do nazismo, é não se conectar, não fazer vínculo. Girava ao redor de si mesmo. Nós temos hoje, e tivemos no passado
governantes delirantes por doença mental, mas nós temos hoje governantes delirantes e que são votados em delírio também. São votados em delírio. Eu preciso, portanto, prestar muita atenção ao enlouquecimento do poder e à atração que esse poder enlouquecido tem sobre eleitores. Eu diria que as redes sociais, a rede eletrônica, pode ser um novo tipo de droga. Pode ser um novo tipo de droga. Como no passado, a televisão, de certo modo, foi a droga que você não toma, a droga que você dá ao outro. A droga que você dá ao outro. Né? A rede é um pouco isso. O descontrole de que você falou, esse carro descontrolado, é a informação das redes. Porque ele criou uma realidade própria, entrou, e está entrando o jovem, principalmente, onde a cabeça ainda é plástica, ainda não está formada, entrou nesse carro descontrolado e não sabe ainda bem como sair dele. Né? Portanto, eu acho que você descreveu a realidade das redes como esse carro descontrolado. Essa realidade é delirante. Ela é igual à realidade da droga. É parecida com a drogadicção. Ela é bem parecida. Não é à toa que são duas instâncias controladoras hoje do mundo, da economia e da cabeça das pessoas, que é a mídia descontrolada e a droga. Ninguém acaba com a droga. Não adianta. Ninguém acaba com a droga. E não se pode também acabar com a mídia. O que é que nós temos que pensar nesse descontrole? Temos que pensar no antídoto. Há antídotos para todo e qualquer tipo de veneno, há antídoto. Henrique, eu diria que o antídoto é a educação. É um outro tipo de educação. O salvífico, a salvação, está na educação. Na educação das crianças, dos jovens e dos adultos também. Hoje eu falei várias vezes aqui em reeducação. Na reeducação, até dos professores, a reeducação dos jornalistas e a reeducação dos jovens. Professor, só me permite, eu ouvi o Tadeu Django falando ontem sobre que uma coisa importante, que não tem remédio para fake news, mas com o que o senhor falou, eu acho, na hora que ele falou isso, eu discordei totalmente, porque a salvação com o remédio para fake news é o conhecimento, é a educação. Expressão telemorfoses. Eu vou tomar aqui a palavra um bocadinho para a gente seguir, mas daqui a pouquinho a gente volta, viu, professor? Pensamento, aula, professor Muniz Sodré, intelectual maravilhoso desse país, grandioso, prata da casa, baiano, Obá de Xangô pelo Ilê Axé Pofunjá e um dos maiores comunicadores desse país. Obrigada mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas e vamos a mais uma pergunta aqui da Bahia para o professor e sociólogo Muniz Sodré. Bom, a gente está vivendo um momento no Brasil de pouca tolerância e de valorização da morte e do ódio, como sendo algo normal nas relações entre as pessoas, sejam elas da mesma família, amigos ou desconhecidos. Há como a escola e a internet, de que maneira poderiam ajudar a diminuir essa agressividade e esse individualismo? E aí já peço que o senhor faça uma resposta que contemple também um pouquinho a pergunta do colega que eu acabei interrompendo. Vânia Dias, nesse meu livro que você citou, que foi meu último, eu digo, citando um filósofo alemão, Hayek, tanto amor quanto ódio são o que o alemão chama de Grundweisen. São modos fundamentais de existência. O ódio não é raiva, não é asco. O ódio é fundamental, assim como o amor é fundamental. Ele está na base da existência. Você pode passar de um para o outro, às vezes sem sentir. E são tão fundamentais que podem ser ensinados e desensinados.
Você pode ensinar a amar, assim que você pode ensinar o ódio. Você não pode ensinar ninguém a ter raiva, mas você pode ensinar a ter ódio, né? Nós estamos num momento em que os laços viscerais, vinculativos, do que nós estávamos chamando de amor, se desgastaram um pouco junto com a sociedade civil, porque essa célula, esse núcleo fundamental chamado família, perdeu um pouco sua força, a comunidade perdeu um pouco sua força, a vizinhança, a amizade, as relações afetivas se esgarçaram, e entrou essa coisa poderosa, confortável, que a rede, que a tecnologia, que é uma fonte de conforto enorme, que nos dá um conforto grande que nós não podemos recusar, que está aí. Junto com ela, vem um grande perigo, que é a velocidade. Nós queremos ser velozes, queremos ser rápidos. O clique é rápido, o pensamento quer ser rápido. E o amor não é rápido. O amor é da ordem do lento. O pensamento também é da ordem do lento. Você tem que pausar para refletir. Quando você tem ódio, você é rápido. Você faz conexões rápido. Basta uma fagulha, basta um preconceito, basta uma mentira, o ódio aparece e passa para o outro. O ódio é filho dessa velocidade. É filho dessa velocidade. É por isso que a rede está cheia de ódio, porque o ódio comunica muito fácil, muito ligeiro. O ódio não precisa pensar, você não precisa pensar. Você basta sentir. Você basta sentir e basta passar para o outro. Ora, como é que se sai disso? Como é que se sai disso? Os cristãos, claro, podem intensificar o seu ensinamento do ódio, do seu ensinamento do amor contra o ódio, o que eu vi, então, uma certa crise. Mas é uma coisa, uma lição na sociedade brasileira, por isso que eu digo para os jornalistas, digo para a família, prestem atenção a um outro paradigma civilizatório, que é o paradigma afro, onde o culto, a sociedade está baseado na alegria. Não é a alegria da risada, da gargalhada. Não, é da aprovação do real, tal como ele aparece, tal como ele se dá. É a alegria litúrgica. Né? Nós saímos do ódio quando estamos alegres. E se estamos alegres, nós amamos. Né? É preciso, portanto, prestar atenção a outros paradigmas. É preciso combater o ódio. Eu diria que não quero fazer nenhuma prédica eleitoral aqui, mas quando forem votar na próxima eleição, votem com alegria. Onde houver laivo e traço de ódio, não votem. Não votem. Se votarem com alegria, o amor vem junto. E nós vamos ter uma coisa que me parece muito importante, que eu chamo de restauração civil. Nós estamos precisando de um alento, de uma restauração civil. Muito bem, combater o ódio com outros paradigmas, com alegria, com afeto, com amor. Que bonito isso, professor. O Giro Nordeste de hoje está terminando, passou tão rapidinho. Eu me despeço saudando e agradecendo a todos os colegas de bancada, Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Carla Soraya, da TV Ceará, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Marcos Saldanha, da TV da Rádio Timbira, no Maranhão. E da TV Aperipê, em Sergipe, também aqui, me faltou o nome. E Henrique Douglas, da TV Antares, do Piauí. Bom, gente, eu quero agradecer demais a presença de todo mundo, em especial ao nosso convidado, o professor e sociólogo Muniz Sodré. Muito obrigada também, especialmente ao público que sempre assiste a gente, abraça a nossa audiência de maneira tão maravilhosa. Muitíssimo obrigada. Aula, professor.
E até a próxima semana. Eu quero saudar o colega Pedro Nascimento, que fugiu aqui o nome. Um beijo grande para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.